Aquilo que distingue o 25 de Abril e o período revolucionário não é haver eleições para a Assembleia Constituinte, isso obviamente foi uma conquista importantíssima depois de 48 anos de ditadura, mas aquilo que distingue uma revolução de outro processo é a entrada em cena da população a agarrar a vida nas suas próprias mãos, diretamente. O Paul Valéry dizia que a política é a arte de afastar as pessoas da sua própria vida e uma revolução é justamente o contrário e é um momento excepcional na história e nós protagonizámos uma das revoluções mais importantes do século XX, em que o direito ao voto é uma das componentes, mas a mais importante é que durante 19 meses houve 3 milhões de pessoas diretamente envolvidas em comissões de trabalhadores, moradores e soldados que decidiam diariamente o que fazer. E eu gostava de lembrar que, não, para além da legitimidade da Assembleia Constituinte, havia tentativas sérias de controle do aparelho de Estado por parte do PCP no 4º Governo Provisório, naquilo que a Isabel disse, e por parte do PS no 6º Governo Provisório, os saneamentos selvagens feitos pelo topo do aparelho de Estado, pelo PCP e pelo PS, respectivamente no 4º e no 6º, não no 5º Governo, porque isso não é verdade. O 5º Governo é, aliás, um governo que praticamente nem existe. Quando toma posse, cai logo. Não tem nada a ver com a legitimidade profundamente democrática, que foi o momento mais democrático da história de Portugal, das comissões de trabalhadores e moradores, que as pessoas votavam, durante horas e horas discutiam o que fazer, os mandatos eram revogáveis, portanto não havia legitimidade como há agora para se ser eleito e dizer afinal vou fazer outra coisa, porque as pessoas eram destituídas e isso aconteceu com muita frequência. E isto faz com que a nossa revolução tenha feito coisas tão bonitas quanto os transportes públicos foram desviados por mulheres das comissões de moradores junto com motoristas da Carris e bairros sociais afastadíssimos do centro da cidade passaram a ter transportes públicos. Significa que a banca foi expropriada. Quando é que isso foi? A banca foi a setembro, foi maio de 1975. A banca foi expropriada, não foi só nacionalizada como hoje foram nacionalizados os prejuízos, foi nacionalizada e foi expropriada sem indenização. O direito ao ócio, que foi uma coisa absolutamente fundamental. Eu lembro, aliás, uma manifestação muito engraçada, a dos padeiros, que tinha como palavra de ordem queremos dormir com as nossas mulheres. O que é uma palavra de ordem muito interessante, porque nós hoje em dia achamos normal ter pessoas que, aliás, ganham o ordenado mínimo, mesmo se não ganhassem, mas que estão a vender piugas e tupperwares em supermercados às 11 da noite, e, aliás, vai haver uma greve no dia 1 de maio, um país que fez o 25 de Abril, dos trabalhadores do continente e do Pingo Doce contra trabalharem no dia 1 de maio. O direito ao lazer e à cultura, e, portanto, não só o direito ao congelamento dos bens e preços para as pessoas comerem decentemente, mas também o direito ao lazer e à cultura foi então conquistado. O direito a ter uma casa, nomeadamente com a ocupação de casas para especulação e muitas delas com apoio, algumas delas, aliás, nomeadamente em Setúbal, com o apoio dos próprios juízes. Eu lembro que nós hoje vivemos num país em que há 700 mil casas vazias, que estão em fundos imobiliários e que não pagam. Estás a defender a ocupação nessas casas. E que não pagam IMI. E gostaria de dizer que, para além destas 2.000 comissões de trabalhadores, houve 360 empresas intervencionadas, triplicou-se a área de sequeiro, porque as populações ocuparam terras. Esta triplicação da área de sequeiro contrasta, obviamente, com aquilo que nós temos hoje, que é sabotagem da produção, paga-se para parar de produzir, e eu gostava finalmente de lembrar uma coisa muito importante. O Serviço Nacional de Saúde foi institucionalizado por decreto em 1979, mas a unificação de um sistema de saúde universal foi criada a seguir ao 25 de Abril. A primeira pessoa responsável por isso é uma figura absolutamente maravilhosa do movimento das Forças Armadas, chamado Cruz Oliveira, hoje, se eu não estou em erro, general, não sei se é exatamente a patente correta, se não for, peço desculpa. Nomeadamente, o que fez foi retirar os hospitais às misericórdias, unificá-los num serviço único, proibir o sangue de ser vendido, o sangue passou a dar-se, e isso foi feito com as populações cá fora, a exigir que a saúde não fosse um bem mercantilizado, mas um direito de acesso a todos. Isto numa altura em que o governo quer entregar, ao final de 40 anos de investimento público, 27 hospitais às misericórdias associadas a capitais estrangeiros financeiros, misericórdias essas que não pagam impostos. Portanto, o que nós temos dos 19 meses de revolução é um extraordinário exemplo, nunca tanta gente decidiu tanto, e é um extraordinário exemplo de como a democracia direta e participativa nos trouxe algumas das nossas mais importantes conquistas civilizacionais. As revoluções anticoloniais começam no levantamento da Cotonang, janeiro, fevereiro de 1961, Voltamos à história. porque o Império Português
criou, de um lado, o condicionamento industrial e do outro o trabalho forçado massivo nas colónias, trabalho semi-escravo, que foi isso que fez os ditos grupos económicos que as pessoas acham que sempre existiram, o que não é verdade. E houve uma greve dos trabalhadores por tempo indeterminado da Cotonang e foram regados com napalm e é a partir daí que o MPLA decide pegar em armas e, portanto, é óbvio que a Revolução Portuguesa é uma revolução com mortos, é uma revolução que começa em 1961 e nós devemos muito aos povos africanos e aos camponeses que apoiaram aquelas lutas nesse sentido. Eu lembro que 60% do salário dos mineiros moçambicanos que trabalhavam forçadamente nas minas da África do Sul eram entregues em ouro ao Estado português, que depois o repassava para cá, para os grupos como a CUF, etc. Portanto, a ilegitimidade e a barbárie que está na origem da chamada modernização em Portugal é absolutamente brutal. Quando os capitães fazem o golpe de Estado e as pessoas apercebem-se que aquele golpe de Estado é um golpe de Estado que efetivamente o MFA faz 10 comunicados naquele dia a pedir às pessoas para ficarem em casa e não sair, o que as pessoas não acatam, mas as pessoas apercebem-se imediatamente que aquele MFA trazia consigo a ideia do fim da guerra colonial e a democratização do regime. Depois a Revolução Social e as conquistas sociais são outra coisa à parte do MFA e com uma parte do MFA. E, portanto, as pessoas perdem o medo nesse dia, mas perdem o medo porque deixam de viver em ditadura, deixam de viver sob uma repressão intensa. E uma das características da Revolução Portuguesa é a imensa alegria. O Sebastião Salgado vem cá ainda durante a ditadura e retrata o país como um país negro, triste, e ainda há pouco saíram os resultados, bem, eu não veio a sério porque eu não é... As fotos até saíram a preto e branco, não é? E sobre Portugal ser triste hoje, e ele era triste em 1960, ele era triste em 1970, e vocês dificilmente conseguem pegar numa fotografia da Revolução Portuguesa, daqueles 19 meses, que as pessoas não estejam a sorrir, naquelas comissões de moradores em bairros de barracas que as mulheres diziam aqui vai ser a creche porque nós queremos uma creche, quando se juntaram com os trabalhadores da Carris, quando ocuparam terras, as pessoas aprenderam a viver umas com as outras, aprenderam a cooperar umas com as outras. E foi difícil essa aprendizagem, porque o normal é que as pessoas não têm controle nenhum sobre a produção. É que há umas entidades, há uns políticos profissionais muito inteligentes que retratam o povo como monstro, retratam o povo como incapaz e que acham que as pessoas não são capazes de agarrar a vida nas mãos. E Portugal, naqueles 19 meses, prova o contrário.